Ao contrário do que sugere o senso comum, a matemática também lida com variações, imprecisões e possibilidades. Eu sou o professor Éder Amorim e vou apresentar para vocês hoje 4 pontos de vista que a matemática tem para lidar com essas situações: o pontual, global, local e geral. Pela maneira com que a gente aprende matemática na escola, a gente sempre associa matemática com a aplicação de fórmulas, equações, ou seja, lidar com coisas precisas, exatas. Tudo bem, a matemática é da área de exatas, que a gente chama de ciências exatas, mas a matemática é uma ferramenta que nós usamos para entender, inclusive, a imprecisão, a inexatidão do mundo e dos fenômenos que a gente tenta descrever. Sim, a teoria matemática, em boa parte, se baseia na lógica clássica, que é aquela binária, entre verdadeiro e falso. Mas isso não limita a matemática a só 2 valores, ou certo e errado, ou 8 ou 80. A gente tem que saber lidar com as variações, com as possibilidades e com as imprecisões. Para exemplificar, na própria análise, a gente tem o cálculo diferencial, onde a gente estuda limites e derivadas, que é justamente ferramentas para entender as imprecisões, as variações e fazer estimativas. Nós temos também a teoria da medida e a probabilidade, onde a gente estuda como medir as coisas, usando a integral. E a análise numérica, onde a gente usa séries ou outros processos iterativos para obter aproximações de valores. Ou seja, o aluno de ensino superior da exatas está sempre lidando com coisas inexatas. No vídeo de hoje eu vou apresentar 4 pontos de vista que a gente usa no raciocínio lógico-matemático para lidar com essas situações. Esses 4 pontos de vista não são um conteúdo formal que a gente aprende em disciplinas, em ementa de cursos, mas eles aparecem transversalmente em todas as áreas da matemática, seja na análise, na álgebra ou na geometria. Eu vou tentar sintetizar essas 4 ideias a partir da teoria de conjuntos, um pouco de análise, topologia, mas não estou querendo aqui fazer uma definição formal. A gente quer discutir essas ideias e apresentar como isso é usado na matemática para lidar, como eu falei, com as situações também de imprecisão. Para exemplificar, eu vou apresentar esses pontos de vista a partir da teoria de conjuntos. Vou pensar num conjunto e eu quero analisar os elementos desse conjunto a partir de suas propriedades. Que propriedades são inerentes a apenas um elemento ou que vale para mais elementos? Como é que eu posso relacionar? Resumindo, eu vou apresentar propriedades que são pontuais, que vale para um elemento só, locais, que vale para um grupo de elementos próximos, gerais, que vale para uma certa maioria de elementos do conjunto, e a global, que valeria para todos os elementos do conjunto. Para focar mais na intuição dos conceitos, eu vou apresentar um exemplo não tão matemático formalmente, mas que vai permitir a gente entender bem a diferença dessas 4 visões. Vamos considerar aqui o conjunto das pessoas que habitam o território brasileiro. Não são exatamente os brasileiros, tá? As pessoas que habitam o território brasileiro. Um exemplo de propriedade pontual seria a altura de uma pessoa. Cada pessoa vai ter sua altura. Você mede de alguma forma, com alguma precisão, você tem um número associado. Pode ter pessoas com alturas iguais, dentro da nossa precisão, mas o que importa é que é uma propriedade que vale para cada elemento. Cada elemento tem a sua altura. Por isso que a gente fala que é uma propriedade pontual, é ponto a ponto, é indivíduo a indivíduo. Para contrapor, eu vou usar agora uma propriedade global. Seria uma propriedade que vale para todo mundo nesse conjunto. Por exemplo, a espécie. Qual espécie uma pessoa desse conjunto vai ter? A princípio são seres humanos. Por mais desumano que alguns seres humanos possam ser, somos da espécie humana. Então essa é uma propriedade que vale para todo e qualquer elemento que está nesse conjunto. Todo indivíduo tem essa característica de pertencer a essa espécie. Portanto, é uma propriedade global, que vale para todos. Quem estuda lógica ou matemática discreta já deve ter identificado que esses 2 exemplos fazem parte do que a gente estuda como quantificadores. A propriedade pontual seria o quantificador de existência, enquanto que a propriedade global seria o quantificador de para todo. Mas como vocês observaram, esses exemplos eles são tudo ou nada. Ou é um elemento só ou são todos elementos. O que eu vou apresentar agora são outros pontos de vista que lidam com o intermediário, que lidam com o que está entre esses 2 extremos. Isso se dá pelas propriedades locais e gerais. Voltando ao exemplo dos habitantes do território brasileiro, vamos considerar agora a característica de ser mais alto que uma certa média. Então veja bem que não estou medindo aqui a altura exata, tá? Eu estou considerando uma altura a partir de um conceito mais amplo. Então se você tem um indivíduo que ele é mais alto que a média, tudo bem, é uma característica que a princípio é dele. Mas se você analisar com um pouquinho mais de cuidado, você vai ver que pessoas próximas a esse indivíduo, no sentido genético, tendem a ter também uma altura maior.
Ou seja, essa característica desse indivíduo pode ser compartilhada por pessoas próximas, no sentido genético. Então, essa característica, essa propriedade que vale para esse grupo de pessoas próximas, é que a gente fala de uma propriedade local. Claro que podem haver outros grupos locais, né, de pessoas que são mais altas que a média e que não tem relação com essa. Mas aí eu estou olhando apenas para esse grupo menor. Quando a gente fala de propriedades que são locais, é importante a gente definir o que é a noção de proximidade. Pode ser a proximidade de distância, no caso eu falei da propriedade genética, mas você tem que ter essa noção previamente definida. Agora uma propriedade que seria geral. Vamos considerar as pessoas do território brasileiro que são brasileiras natas, ou seja, que nasceram no Brasil. Por isso eu destaquei no começo que eu estou falando das pessoas que habitam o território brasileiro. Aqui eu estou falando das pessoas que nasceram no Brasil. Inclusive, só para citar uns dados numéricos, né, pela Polícia Federal, a gente tem menos de 1% de pessoas consideradas imigrantes aqui no Brasil. Então a gente não pode falar que todo mundo que está no território brasileiro nasceu no Brasil. Mas pode falar que quase todos, com exceção de uma pequena parte. Esse é o conceito do em geral. Então quando eu falo em geral, não estou falando que é para todo mundo. Pode ter exceções, mas é para uma maioria mais significativa. É importante destacar que quando a gente fala de conceitos gerais, é importante a gente definir o que significa esse maioria significativa, se é do ponto de vista estatístico ou representativo, por exemplo. Esses conceitos do local e do geral também são formalizados na matemática. A ideia da localidade, que eu falei que tem a ver com a proximidade, é muito trabalhada na topologia, enquanto que a ideia do que é geral é muito trabalhada na teoria da medida ou probabilidade. Mas também tem suas versões na álgebra, na análise, que tentam lidar com essas outras possibilidades além do tudo ou do nada, ou do um só e de todo mundo. Para não ficar só num exemplo mais amplo, eu vou trazer um exemplo mais matemático, bem do que a gente trabalha, por exemplo, no cálculo 1 usando funções reais. Daí eu vou trabalhar com algumas propriedades dessas funções que podem ser consideradas pontuais, globais, locais ou gerais. No exemplo, eu vou usar uma função real que é definida por partes. Para valores negativos da variável x, ela vai ter a fórmula 1 menos x. Para valores positivos, ou o zero, ela vai ter o valor x ao quadrado. É uma função elementar, formada por uma parte linear e uma quadrática, e a gente vai conseguir fazer uma análise bacana dela. O que seriam exemplos de propriedades globais dessa função? Seriam aquelas propriedades que lidam com todo o domínio da função. Já que ela está, como é uma função real, a gente tem que olhar dentro dos números reais, onde ela pode ser calculada. Nesse caso, como é linear e quadrática, e no zero ali, que seria o ponto de encaixe, está definida, então ela tem como domínio todos os números reais. Essa é uma propriedade que é global. A partir daí, o que você pode pensar do domínio? A imagem. A imagem dessa função é fácil de ver também, que ela é só para valores maiores ou iguais que zero, seria uma propriedade global da função. Qualquer valor de x vai ter como imagem algum valor maior ou igual que zero. Com isso, uma vez que você tem um domínio da imagem, pode pensar no gráfico. O gráfico da função também pode ser considerado uma propriedade global. Você tem uma representação gráfica, geométrica, dos pontos, do cruzamento dos pontos do domínio com a imagem. Na verdade, a própria expressão da função ela pode ser pensada de forma global, porque ela pode ser aplicada para qualquer ponto do domínio, qualquer valor real. Ainda a gente pode discutir sobre o crescimento da função. Você observa que nesse caso a gente vai ter que particionar o domínio, para valores negativos a função é decrescente, para valores positivos a função é crescente. Dividida então em dois intervalos, mas no conjunto você está olhando ainda globalmente. Em particular, você pode analisar o que seria o máximo ou mínimo global da função. Nesse caso, essa função tem um mínimo global no zero, dá para observar pelo gráfico, pela própria equação, e ela não tem um máximo global, porque tanto a linear quanto a quadrática são ilimitadas superiormente. Uma característica pontual seria o valor da função num ponto x escolhido. Por exemplo, em x igual a 2 a função vale 4, em x igual a menos 2 a função valeria 3. Começa a ficar interessante quando a gente vai para o ponto de vista local. Nesse caso, a gente pode, na função, fazer a análise local através do estudo de limites. Grosso modo, o limite vai estudar o que acontece com a imagem da função, não num ponto específico, mas na vizinhança desse ponto, ou seja, um intervalo de pontos próximos a ele. Vamos observar o gráfico da função, onde a gente vai ver, pelo menos geometricamente, um pouco sobre a questão da análise local. Então, observe que eu peguei um intervalo em torno de 2 aqui no domínio, e eu vou diminuir o raio desse intervalo, ou seja, a distância máxima que eu posso me afastar do 2. E eu vou estar analisando a imagem desse intervalo pela função f aqui no eixo y.
Então, à medida que eu diminuo o intervalo em direção ao 2, observe que o intervalo na imagem vai se aproximando do valor 4. Isso sugere que o limite da função quando x tende a 2 é igual a 4. Mas formalmente o que está em questão aí é que se eu pegar um valor próximo de 4, ele vai ser proveniente para um valor suficientemente próximo de 2. Em termos de aplicação, é interessante a gente pensar nesse intervalo em torno do 2 como sendo a margem de erro na medida. Você mediu um valor 2, mas tem uma imprecisão para mais ou para menos. E o limite seria parte do estudo de como se dá a propagação de erro na função. Esse é um caso interessante, onde o comportamento local coincide com o local, ou seja, se você tende a 2, a função tende a 4, e a função está definida em 2, cujo valor é igual a 4. Essa concordância entre o ponto de vista local e o pontual é o que a gente chama de continuidade. Dizemos que a função f é contínua no ponto 2. Para contrapor, eu vou fazer a análise local também em torno do zero, vamos olhar no gráfico. O zero é exatamente o ponto de partição no gráfico da função. Então, vamos fazer as análises de limites laterais. Vou analisar primeiramente o que acontece do lado direito do zero, ou seja, para valores positivos. Observe aqui que nesse meu intervalo, vamos analisar a altura desse retângulo que aparece aqui no meu desenho, que vai corresponder à imagem da função. Observe nesse caso que à medida que eu vou aproximando de zero, ou seja, que a base vai tendendo a zero, a altura também está indo para zero. Isso sugere que o limite da função no zero, pelo lado direito, vai ser zero. Agora eu posso fazer o limite lateral pela esquerda, fazendo o x tender a zero por valores menores. Observe que a altura desse retângulo vai para 1. Essa diferença entre os limites laterais indica que a função não tem limite ali. Basicamente porque o valor de limite depende de como você aproxima, se é pela esquerda ou pela direita. Então a gente fala que o limite não existe. Para existir tem que ser um valor único. Esse caso da análise no zero é o que a gente chama de uma descontinuidade do tipo de quebra. Tanto que se observa no gráfico que tem uma desconexão no gráfico, a curva está partida naquele ponto. Outro exemplo de análise local que a gente usa no cálculo é buscar sobre a diferenciabilidade da função. Isso, grosso modo, quer dizer se eu consigo aproximar a função para uma função linear em torno de um ponto. Vamos voltar ao gráfico para exemplificar. Por exemplo, em torno de x igual a 2, eu consigo obter uma reta tangente, que seria a reta que melhor se aproxima à curvatura do gráfico naquele ponto, que nos indica que a gente tem uma função linear que aproxima o valor da função, mas só nessa vizinhança do ponto 2, por isso que ela é local, uma aproximação local. Formalmente, o estudo da diferenciabilidade das retas tangentes é feito pela derivada. Para finalizar, vou dar um exemplo do ponto de vista geral, que nesse caso a gente pode ainda pensar na continuidade e na diferenciabilidade da função como um todo. A gente pode mostrar que essa função ela é contínua, com exceção no zero. Todos os outros pontos ela vale a continuidade, com exceção do zero, que é onde tem a quebra, a descontinuidade. Então a gente não pode dizer que a função é contínua como um todo, ou seja, não é em todo ponto que há continuidade. Mas em quase todo ponto, com exceção de 1 nesse caso, você tem continuidade. Tanto que a gente fala que essa função é contínua por partes, e a gente sabe identificar bem onde que está a quebra, a separação ali da descontinuidade da função. O mesmo vale para a diferenciabilidade. Essa função ela é diferenciável em quase todo ponto, com exceção do zero, onde já é descontínua, então não tem como falar de retas tangentes por ali. O curioso é que na matemática a gente preocupa em estudar exatamente esses pontos da exceção. O comportamento da descontinuidade ou de singularidade é o que a gente tenta fazer com o estudo dos limites ou da derivada para analisar o que acontece em torno daquele ponto. Por que naquele ponto a gente tem uma indefinição ou a gente tem uma quebra? Pois bem, nesse vídeo eu apresentei de forma mais geral sobre essas ideias e em vídeos seguintes eu vou falar mais precisamente sobre o que é análise local, como os limites são usados no cálculo, as derivadas e outras abordagens. Eu agradeço, curta o nosso vídeo, compartilhe e participe do nosso canal.